O primeiro cartão foi entregue sobre uma toalha de linho branco, em um restaurante onde os pratos tinham mais nome do que comida. Isabela, sua namorada, olhou para o pequeno retângulo preto. Seus lábios, pintados de um vermelho caro, se curvaram em um sorriso, mas seus olhos foram os primeiros a reagir. Arthur viu neles um brilho que ele conhecia bem. Não era um brilho de surpresa ou de amor, mas o reflexo das luzes de uma vitrine. Ela não o viu, ela viu as coisas que poderia ter. "Arthur, querido, você não precisava", ela disse, a voz aveludada, enquanto seus dedos, com unhas perfeitamente feitas, deslizavam sobre o plástico liso. Ele apenas sorriu, um sorriso cansado, que não alcançava seus olhos. Ele não precisava de fato, mas ele precisava saber. Enquanto Isabela já planejava em voz alta uma viagem de compras a Paris, ele se sentia como um espectador em sua própria vida, pagando pelo ingresso mais caro para um show que não queria mais ver. As notificações não demoraram a chegar. O celular de Arthur, silencioso em seu bolso, começou a vibrar com uma frequência constante. A primeira foi de uma boutique Chanel, uma bolsa de 7.000 euros. A segunda, de uma joalheria na Place Vendôme. Um colar de diamantes que custava o preço de um carro. As vibrações continuaram, cada uma representando um pedaço de sua fortuna, sendo transformado em objetos. Ele sentia cada transação não como uma perda de dinheiro, mas como a confirmação de um vazio. No dia seguinte, em seu escritório com paredes de vidro no topo da cidade, ele chamou Beatriz, sua assistente. Ela entrou com a eficiência de sempre, uma prancheta na mão e a agenda do dia na ponta da língua. Arthur a interrompeu e deslizou o segundo cartão sobre a mesa. A reação dela foi completamente diferente da de Isabela. Não houve euforia, apenas uma sobrancelha levemente arqueada. Ela pegou o cartão com uma calma profissional e disse: "Obrigada, Sr. Arthur. Qual o propósito disso?" "Apenas um bônus", ele mentiu. "Use como achar melhor." Ela o analisou por um instante e Arthur pôde ver as engrenagens girando em sua mente. Ela não via um presente. Via uma ferramenta. Via uma oportunidade. Seus olhos não brilhavam com o pensamento em bolsas ou joias, mas com algo mais afiado, mais frio: ambição. Ela agradeceu novamente, com um aceno de cabeça polido, e voltou a falar sobre a reunião das 15h. Para ela, aquilo era apenas mais um recurso a ser administrado. As notificações do cartão de Beatriz também começaram, mas eram de outra natureza. Um curso online de liderança corporativa de uma universidade americana, custando $12.000. Passagens de primeira classe para uma conferência de tecnologia em Tóquio. Um novo guarda-roupa inteiro, mas não de vestidos de festa, e sim de ternos de corte impecável e sapatos que ecoavam poder nos corredores. Ela não estava gastando, estava investindo. Investindo em si mesma, com o dinheiro dele, para um dia, talvez, não precisar mais dele. Naquela noite, a mansão estava silenciosa. Arthur encontrou Clara na cozinha, terminando de limpar o fogão de aço escovado. Ela se movia com uma graça quieta, quase invisível, em meio a tanto luxo. Ele sentiu uma estranha hesitação ao se aproximar. Entregar aquele cartão a ela parecia quebrar alguma regra não escrita do seu mundo. Ele estendeu a mão, segurando o último cartão. "Clara, isso é para você", ele disse, a voz mais baixa do que o normal. Ela se virou, secando as mãos em seu avental. Seus olhos, de um castanho quente e cansado, olharam para o cartão e depois para ele, cheios de uma confusão genuína. "Para mim, senhor? Eu não entendo." Ele explicou que era um presente, que não havia limites. A confusão no rosto dela se aprofundou. "Mas por que, Sr. Arthur?" A pergunta dela, tão simples e direta, o desarmou. Nenhuma das outras duas havia perguntado por quê. Elas apenas aceitaram o quê. Ela pegou o cartão com um cuidado que beirava a reverência, como se segurasse uma louça fina.
Seus dedos, marcados por anos de trabalho, contrastavam com o brilho sofisticado do plástico. Ela não sorriu nem planejou. Apenas o olhou nos olhos e disse com uma sinceridade que o atingiu em cheio: "Obrigada, senhor. Vou guardá-lo com cuidado." E então voltou ao seu trabalho, deixando Arthur parado no meio da cozinha. Os dias seguintes foram uma sinfonia de notificações dos cartões de Isabela e Beatriz. Milhares e milhares de dólares, euros e ienes escorrendo por entre seus dedos. Mas Arthur mal prestava atenção. Seus olhos estavam fixos no silêncio. Um dia se passou. 2, 3. Nenhuma notificação do terceiro cartão. Nada. O silêncio daquele pequeno pedaço de plástico se tornou mais alto e mais ensurdecedor do que todos os gastos extravagantes do mundo. O que ela estava fazendo? O que ela estava esperando? A espera começou a consumi-lo. Passou uma semana em que Arthur se viu fazendo algo que não fazia há anos: esperar. Ele se tornou um prisioneiro de seu próprio experimento, um vigia de um cofre que se recusava a abrir. O fluxo de dinheiro dos cartões de Isabela e Beatriz tornou-se um ruído de fundo irritante, uma chuva de vaidade que já não lhe dizia nada de novo. A verdadeira história, ele sentia, estava no silêncio do terceiro cartão. Ele atualizava o aplicativo do banco em seu celular com uma obsessão quase febril, mas a conta de Clara permanecia intocada, um zero perfeito e desafiador. A notificação chegou em uma terça-feira chuvosa, no meio de uma reunião de conselho. Arthur estava ouvindo um de seus diretores falar sobre projeções de lucro, mas sua mente estava longe. De repente, seu celular vibrou sobre a mesa polida. Ele olhou para a tela esperando que fosse outra compra de luxo para ignorar. Mas o nome que brilhou na tela fez seu coração dar um solavanco. Era um alerta do cartão de Clara. Finalmente. A espera havia terminado. Com um disfarce de indiferença, ele abriu o aplicativo. Seus olhos passaram pela notificação, e uma onda de pura confusão o invadiu. Não era uma loja de grife, não era um restaurante. O nome do estabelecimento era Hospital Infantil Municipal, e o valor gasto era quase um sussurro em comparação com os outros. R$ 84,50. Arthur encarou os números 84,50. Era tão pouco, tão específico. O que alguém compraria em um hospital infantil por esse valor exato? A pergunta ecoou em sua mente, abafando completamente a voz do diretor que ainda falava. R$ 84,50. Não era uma consulta. Não era um procedimento. Era muito pouco para algo sério, mas específico demais para ser um lanche na cantina. A imagem de Clara, tão quieta e reservada, em um hospital infantil, não fazia o menor sentido. Uma preocupação estranha, uma emoção que ele não sentia há muito tempo, começou a brotar em seu peito. Seria para um filho que ele não sabia que ela tinha? Um parente? Ele não aguentou. Com um gesto brusco, levantou-se, murmurou uma desculpa sobre uma ligação urgente e saiu da sala de reuniões, deixando para trás um rastro de olhares surpresos. Ele não ligou para ninguém, em vez disso, chamou seu motorista. "Leve-me a este endereço", disse ele, mostrando a localização do hospital no celular. O motorista o olhou pelo retrovisor, a surpresa clara em seu rosto. Aquela não era a região da cidade que eles costumavam frequentar. A viagem foi uma transição de mundos. Os arranha-céus de vidro deram lugar a prédios mais baixos, com fachadas gastas. O silêncio dos bairros ricos foi substituído pelo som de buzinas, música e conversas altas. Arthur olhava pela janela blindada de seu carro e se sentia um estrangeiro. Ele chegou ao hospital e o choque foi ainda maior. O lugar era um formigueiro de vida, de dor e de esperança. O cheiro de desinfetante se misturava ao cheiro de pipoca de um vendedor na porta. Mães com olhos cansados seguravam crianças febris no colo. Era um universo de preocupações reais, urgentes,
a anos-luz de sua realidade de projeções de lucro. Ele entrou sentindo-se absurdamente deslocado em seu terno de grife. O que ele estava fazendo ali? Procurando por sua empregada em um hospital público? Parecia uma loucura. Ele caminhou pelos corredores barulhentos, sem saber o que procurar. Sentiu um impulso de ir embora, de voltar para sua torre de vidro e esquecer tudo aquilo. Mas a imagem daqueles 84,50 não saía de sua cabeça. Era um mistério que precisava ser resolvido. E então, através do vidro de uma sala de espera lotada, ele a viu. Clara estava sentada em uma cadeira de plástico laranja, mas não com uma criança. Ao seu lado, uma mulher jovem que ele nunca tinha visto chorava baixinho, o rosto escondido nas mãos. Clara não dizia muito. Ela apenas segurava a mão da mulher, o gesto firme e gentil. Ao lado delas, no chão, havia uma pequena sacola de farmácia. Escondido no corredor, Arthur observou. Viu Clara entregar a sacola de farmácia para a mãe chorosa. Viu a mulher abrir a sacola e tirar de dentro algumas caixas de remédios. Ela abraçou Clara com força, as lágrimas agora se misturando com um profundo alívio. Clara apenas deu um tapinha em suas costas, com um sorriso pequeno e solidário. Ela não parecia uma patroa ajudando um necessitado. Parecia uma amiga, uma igual. Depois de alguns minutos, Clara se despediu da mulher e se levantou para sair. Arthur recuou para a sombra de uma pilastra, o coração batendo forte. Ele finalmente entendeu o dinheiro. Os 84,50 reais não fora para ela. Fora para comprar os remédios para o filho daquela mulher, uma completa estranha, um ato de compaixão, silencioso e anônimo, feito com o dinheiro que ele lhe dera. O porquê da compra estava respondido, mas a resposta, em vez de acalmá-lo, abriu um abismo de novas perguntas. Ele não sentiu raiva por ela ter usado o dinheiro para ajudar outra pessoa. Sentiu um impacto surdo no peito, como se algo dentro dele, duro e adormecido por anos, tivesse acabado de trincar. Ele ficou ali, parado, vendo a figura de sua empregada se afastar pelo corredor, e percebeu que a mulher que ele menos conhecia em sua vida era talvez a única que valia a pena conhecer. Arthur voltou para o carro, mas foi como se o homem que saiu do hospital não fosse o mesmo que entrou. O interior de couro, o silêncio pressurizado, o cheiro de carro novo, tudo aquilo que antes lhe trazia conforto, agora parecia uma jaula. A voz educada do motorista perguntando: "Para o escritório, senhor?" soou como um eco de um mundo distante. Ele não respondeu, apenas encostou a cabeça no vidro frio da janela, vendo a cidade passar, mas enxergando apenas a imagem de Clara segurando a mão daquela mulher desconhecida. Naquela noite, sua cobertura de luxo pareceu, pela primeira vez, grande demais, vazia demais. Ele parou em frente a uma pintura abstrata em sua sala, uma obra de arte que valia mais de $1 milhão. Olhou para as manchas de cor, para a assinatura famosa no canto, e pensou nos R$ 84,50. $1 milhão para decorar uma parede. R$ 84,50 para aliviar a dor de uma mãe. Naquele momento, a pintura em sua parede pareceu a coisa mais inútil e sem valor do mundo. Na manhã seguinte, quando Clara entrou em sua sala de jantar para servir o café, Arthur a observou de uma maneira diferente. Antes, ela era apenas um par de mãos que colocava a xícara em seu pires. Agora, ele via a pessoa inteira. Viu as pequenas linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a maneira como seu corpo se movia com uma economia de gestos, como se para não gastar a pouca energia que tinha. Ela era uma presença constante e silenciosa em sua vida, e ele percebeu, com uma pontada de vergonha, que não sabia absolutamente nada sobre ela. Ele precisava entender. Precisava saber mais. Mas como? Não podia simplesmente confrontá-la e dizer que a tinha seguido. Isso seria uma invasão, uma quebra da pouca confiança que poderia existir entre eles. Então,
ele recorreu à única ferramenta que conhecia, a única linguagem que dominava, o dinheiro. Ele pensou que, ao recompensá-la, talvez ela se abrisse. Era um gesto de boa vontade, ele disse a si mesmo. Um jeito de mostrar que ele apreciava algo. Ele nem sabia bem o que. Ele a chamou em seu escritório mais tarde naquele dia. O cenário era o de sempre. Ele, sentado atrás de sua imponente mesa de carvalho, o rei em seu castelo. Ela de pé do outro lado, as mãos cruzadas na frente do corpo, o olhar respeitoso, mas direto. Pela primeira vez, Arthur se sentiu desconfortável naquela dinâmica. O poder que ele exalava naquele cômodo parecia de repente inútil. Clara, ele começou tentando soar casual. Tenho observado seu trabalho, sua dedicação. Eu gostaria de lhe dar um aumento significativo. O dobro do que você ganha atualmente, a partir deste mês. Ele se recostou na cadeira, esperando a reação. Esperava um sorriso, talvez lágrimas de gratidão. Esperava a confirmação de que ele, com um simples gesto, poderia mudar a vida de alguém para melhor. Mas a reação de Clara não foi nada do que ele esperava. Ela não sorriu. Seu rosto permaneceu sereno, mas seus olhos o estudaram com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Parecia quase triste. Senhor Arthur, ela disse, a voz baixa e firme. Eu agradeço muito, de verdade. É muita gentileza sua, mas não é necessário. Arthur piscou, confuso. Como assim não é necessário? É um aumento. Eu sei, senhor, e sou muito grata. Mas o senhor já me paga um salário justo pelo meu trabalho. Eu não preciso de mais. O que eu ganho é o suficiente para mim e para a minha família. Ela disse aquilo com uma simplicidade desconcertante. Não era falso orgulho, nem uma tática de negociação. Era a verdade. Ela estava recusando o dobro do seu salário. Arthur ficou sem palavras. Em toda a sua vida, em todas as suas negociações, ele nunca tinha encontrado alguém que dissesse não, obrigado, a mais dinheiro. O mundo dele era construído sobre a premissa de que todos queriam mais, sempre. A recusa de Clara foi um golpe mais forte em sua visão de mundo do que qualquer fracasso nos negócios. Ele tentou insistir, disse que ela merecia, mas ela apenas balançou a cabeça suavemente. Obrigada, senhor, mas estou contente. Com licença. Ela se virou e saiu do escritório, deixando para trás um silêncio pesado e um bilionário completamente derrotado. Ele não a tinha entendido. Pelo contrário, sentia-se mais longe dela do que nunca. Ele tentou construir uma ponte usando os tijolos de seu mundo, poder e dinheiro, e ela simplesmente mostrou que vivia em uma terra onde aqueles materiais não tinham valor algum. Ele afundou em sua cadeira de couro de $200 mil e se sentiu o homem mais pobre do mundo. Ele agora sabia que para desvendar o mistério de Clara, precisaria aprender um idioma totalmente novo. O não de Clara ecoou na mente de Arthur por dias. Ele se sentia como um homem que tentou usar a chave de um cofre para abrir uma porta de madeira. A ferramenta era poderosa, mas completamente errada para a tarefa. Ele olhou para os extratos dos outros 2 cartões que continuavam a jorrar gastos. A viagem de Isabela a Paris, os investimentos de Beatriz em sua carreira. Aquilo tudo, que antes representava o previsível comportamento humano, agora lhe parecia uma caricatura grotesca. Com uma calma que ele mesmo não sabia que possuía, ele ligou para o banco e cancelou os 2 cartões. A experiência para elas havia terminado. A verdadeira jornada, a dele, estava apenas começando. Ele entendeu que, para cruzar a ponte até o mundo de Clara, ele precisaria abandonar suas próprias ferramentas e caminhar a pé. Na manhã seguinte, ele quebrou uma rotina de anos. Em vez de esperar o café ser servido na sala de jantar, ele foi até a cozinha. Clara estava de costas para a porta, concentrada em passar o café, e se assustou quando ele disse, "Bom dia."
Era a primeira vez que ele entrava naquele espaço enquanto ela trabalhava. O ar ficou denso, com um silêncio constrangedor. Arthur, um homem que comandava reuniões com dezenas de executivos, sentiu-se um garoto sem saber o que dizer. Ele se serviu de uma xícara de café, o gesto desajeitado, e então fez a pergunta mais simples que conseguiu pensar. Clara, há quanto tempo a senhora trabalha aqui? A formalidade em sua própria voz soou estranha. Ela o olhou, surpresa pela pergunta, e respondeu com sua habitual polidez. Fazem 5 anos, Sr. Arthur. Foi o começo. Tímido e desajeitado, mas um começo. Nos dias que se seguiram, Arthur transformou esses pequenos momentos na cozinha em um ritual. Ele fazia perguntas simples, não como um chefe investigando, mas como alguém tentando conhecer outra pessoa. Descobriu que ela morava em um bairro do outro lado da cidade, que seus pais já haviam falecido e que ela era a única responsável por seu irmão mais novo. Cada pequena informação era como uma peça de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Certa manhã, ele a notou mais quieta que o normal. Havia uma sombra de preocupação em seu rosto, olheiras escuras sob seus olhos que o café não conseguia disfarçar. Impulsionado por uma nova e estranha sensação de cuidado, ele perguntou: "Está tudo bem, Clara? A senhora parece cansada." Ela pareceu surpresa pela sua observação, como se não estivesse acostumada a ser notada daquela forma. "É só cansaço, senhor. Não é nada." Mas Arthur sentiu que era mais. Ele insistiu de forma gentil: "Se houver algo que eu possa fazer, por favor, me diga." A gentileza em sua voz pareceu quebrar uma pequena barreira dentro dela. Ela hesitou e então, pela primeira vez, compartilhou um pedaço de sua vida com ele. "É o meu irmão, Lucas," ela disse, a voz baixa. "Ele está na faculdade de engenharia. É um menino muito inteligente, mas a faculdade é longe. Ele passa quase 4 horas por dia no transporte público, e isso o está deixando exausto." Enquanto falava do irmão, o rosto de Clara se transformou. O cansaço deu lugar a um brilho de imenso orgulho e amor. Ela contou que Lucas era o primeiro da família a chegar ao ensino superior, que ele sonhava em construir pontes. Ela falava dos sonhos dele como se fossem os seus próprios, e Arthur entendeu que cada hora que ela passava limpando sua casa era um tijolo que ela colocava na fundação do futuro do irmão. Então, ela disse a frase que fez todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem com um clique doloroso e revelador. O computador dele quebrou de vez e ele precisa de um novo para os programas do curso, que são muito caros. "Estou juntando dinheiro há meses, mas ainda falta um pouco." Ela suspirou, um suspiro de preocupação e determinação. E nesse exato instante, Arthur sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O cartão de crédito ilimitado que ainda estava na bolsa dela. Ela tinha em suas mãos, o tempo todo, a solução para seu maior problema, a resposta para sua maior preocupação. Ela poderia ter comprado o melhor computador, o software mais avançado, poderia ter alugado um pequeno apartamento para o irmão perto da faculdade. Poderia ter acabado com seu cansaço e a preocupação com um único gesto, mas não o fez. Em vez disso, ela usou o primeiro e único dinheiro daquela fonte ilimitada para comprar $84,50 em remédios para uma estranha. A força da integridade dela o atingiu como uma onda. Ele, que nunca hesitou em usar seu poder e sua riqueza para remover qualquer obstáculo de seu caminho, estava diante de uma mulher que tinha o mesmo poder em suas mãos e escolheu não usá-lo para si mesma, por uma questão de princípio. Ele olhou para Clara, para suas mãos calejadas, para seu rosto cansado, mas digno, e não viu mais sua empregada. Ele viu uma força moral tão grande, tão inabalável, que fez com que seu império de vidro e aço parecesse a coisa mais frágil do mundo. A revelação de Clara deixou Arthur em um estado de profunda reflexão.
Ele passou o resto do dia trancado em seu escritório, mas não tocou em nenhum papel de trabalho. Pela primeira vez em sua vida, ele se deparou com um problema que não podia ser resolvido com uma ordem ou uma transferência bancária. A questão não era como dar o dinheiro a Clara, mas como oferecer ajuda de uma forma que honrasse a dignidade dela, uma dignidade que ele agora via como sendo mais valiosa que todo o seu patrimônio. Qualquer gesto bruto, qualquer caridade mal disfarçada, seria um insulto à força que ele tanto passara a admirar. Ele passou horas pesquisando, não o mercado de ações, mas notebooks de alta performance para estudantes de engenharia. Pesquisou o preço de aluguéis em bairros seguros, perto da universidade. Traçou rotas de transporte, calculou custos de vida. Ele se debruçou sobre a vida de Lucas e Clara, com o mesmo foco que dedicava a um grande negócio. Mas a moeda, desta vez, não era o lucro, e sim o respeito. Ele estava montando um plano não para adquirir, mas para dar. Na manhã seguinte, ele a chamou novamente ao seu escritório. A geografia do cômodo era a mesma, mas a dinâmica havia mudado para sempre. Desta vez, Arthur não estava sentado atrás de sua mesa. A barreira de poder entre eles. Ele estava de pé, perto da janela, olhando a cidade. Quando Clara entrou, ele se virou e pediu que ela se sentasse em uma das poltronas de visitante, um convite que a colocava no mesmo nível que ele. Ele permaneceu de pé, um gesto que, sem palavras, invertia a antiga hierarquia. Clara, ele começou, a voz calma e séria. Eu tenho pensado muito no que conversamos sobre o seu irmão. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com um cuidado cirúrgico. Eu não quero lhe oferecer um presente, quero lhe fazer uma proposta de investimento. A palavra investimento pairou no ar. Era a linguagem dele, mas ele estava prestes a dar-lhe um novo significado. Eu gostaria de investir na educação do Lucas, continuou ele. Gostaria de alugar um apartamento para ele perto da faculdade, para que ele não perca mais tempo e energia no transporte. E gostaria de lhe dar o melhor equipamento que ele precisa para se destacar em seus estudos. Um computador, livros, tudo. Ele viu a hesitação e a desconfiança surgirem nos olhos de Clara e ele se adiantou. Não é caridade. Um investimento espera um retorno. E o retorno que eu peço é o seguinte. Quando Lucas se formar e estiver bem em sua carreira, peço que ele encontre outro jovem estudante, como ele, e o ajude da mesma forma. Que ele passe este investimento adiante. Clara o encarou, os lábios entreabertos, os olhos se enchendo de lágrimas que ela não tentou esconder. A proposta de Arthur não era um ato de pena, era um voto de confiança. Era um convite para iniciar uma corrente de bem. A condição de pagar adiante não era um fardo, mas uma forma de dar poder a Lucas no futuro, de transformá-lo de recebedor em doador. Ela não estava aceitando uma esmola, estava aceitando uma parceria. Sim, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sim, senhor Arthur, nós aceitamos. E então, pela primeira vez, Arthur viu um sorriso pleno no rosto de Clara. Um sorriso que não era de polidez ou de gratidão contida, mas de pura e avassaladora alegria. Naquele instante, Arthur sentiu uma onda de calor se espalhar por seu peito. Uma sensação de vitória, mais real e mais profunda do que qualquer negócio de bilhões de dólares que já havia fechado. As semanas seguintes transformaram a vida de Arthur. Ele não apenas assinou os cheques, ele se envolveu. Ele acompanhou Clara e Lucas para visitar os apartamentos, deu sua opinião, ouviu os planos do jovem. Ele foi com Lucas à loja de eletrônicos e sentiu uma alegria quase infantil ao ver o rosto do rapaz se iluminar diante da tecnologia que o ajudaria a construir seus sonhos. Ele estava se tornando, aos poucos, parte daquela pequena família. Num sábado ensolarado, depois de ajudá-los a carregar a última caixa para o novo apartamento de Lucas, Clara se virou para ele, os olhos brilhando.
O Senhor nos deu muito mais do que dinheiro, Sr. Arthur. O Senhor nos deu paz. Nos deu a chance que nunca teríamos. Arthur olhou para o pequeno apartamento, simples e limpo, cheio de esperança, e depois para o rosto de Clara e Lucas, e sentiu uma emoção que o surpreendeu. Naquela noite, ao voltar para a sua cobertura, o silêncio não parecia mais tão opressor. As luzes da cidade não pareciam mais tão frias e distantes. Ele percebeu que o experimento que começara por puro cinismo o havia levado ao lugar mais inesperado. Ele deu sua riqueza para testar os valores dos outros, mas foi o valor de uma mulher silenciosa que lhe ensinou sobre a verdadeira riqueza. Ele finalmente entendeu que lar não era um lugar que se comprava, mas um sentimento que se construía, tijolo por tijolo, com atos de genuína compaixão. No fim, o experimento de Arthur revelou muito mais do que ele esperava. Ele começou procurando a prova de que o mundo era movido pela ganância e pelo interesse, um reflexo de seu próprio coração cansado. Mas um pequeno gasto feito em um hospital infantil mudou tudo. Ele descobriu que as ações mais poderosas nem sempre são as mais grandiosas e que a verdadeira medida de uma pessoa não está no que ela faz quando tem pouco, mas no que ela escolhe fazer quando tem tudo. A vida de Arthur nunca mais foi a mesma. Sua cobertura ainda tem vistas deslumbrantes, mas o vazio foi preenchido. Foi preenchido pelo som das risadas de Lucas contando sobre suas aulas, pelos jantares de domingo que Clara agora preparava não como empregada, mas como amiga, e pela sensação de pertencimento que ele nunca soube que lhe faltava. Ele aprendeu com Clara que a compaixão é um investimento sem preço e que o amor é a única riqueza que se multiplica quando é dividida. Essa história nos lembra que todos nós temos um poder imenso em nossas mãos. Não importa o quão grandes ou pequenas sejam nossas fortunas. O poder de notar o outro, de estender a mão, de fazer a diferença com um gesto silencioso. Às vezes, o ato mais transformador do mundo não custa mais do que R$ 84,50. Obrigado por nos acompanhar em mais essa jornada. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e compartilhe, para que possamos continuar espalhando mensagens que importam.